Esse vídeo aqui é para os cristãos e especialmente para aqueles que se acham cristãos. Nas últimas semanas eu tenho raciocinado, pensado sobre aonde estão o sal e luz dessa terra. Afinal de contas, o cristão ele sempre foi o norte, não somente moral, espiritual, mas intelectual da sociedade. E eu te pergunto, quando foi que a gente parou de ser isso? Quando foi que feminismo, fábulas, narrativas começaram a influenciar mais a nossa mente do que de fato o evangelho? Afinal de contas, o cristão não deve ter uma mente renovada por Cristo. Uma mente renovada por Cristo não pode apoiar matar crianças inocentes, seja no ventre ou fora dele. E isso para o cristão deveria ser uma simples questão. Quando você completa, pode-se matar o inocente quando? Se você conseguiu completar isso, parabéns. Você acaba de começar um genocídio. Foi assim com negros, foi assim com judeus, foi assim com todo ditador que disse que é possível e certo matar o inocente quando, e completa-se isso e vira um genocídio. Ou seja, a discussão de todo esse PL, que praticamente foi extremamente narrativas atrás de narrativas, mentiras e desinformação, para o Brasil, que tem mais de 80% dos cristãos, deveria ser algo simples. Não podemos matar o inocente. Até mesmo porque a Bíblia fala que antes do ventre eu te concebi para nações. Mas, Nicolas, nós estamos falando sobre questões religiosas, uma questão científica. Ok. Na questão científica, da mesma forma. Estamos falando de crianças completamente formadas, com o coração batendo. Crianças que já nascem prematuras nessa mesma época de gestação. O que isso nos mostra? De que os cristãos não estão sendo cristãos. É o que eu sempre digo. O Brasil e o mundo não precisam de mais cristãos. Precisam de mais cristãos de verdade. Mais cristãos que consigam exercer o cristianismo. Porque uma mente renovada por Cristo jamais cairia em tanta desinformação, engano e mentira. E me assusta muito ver que lideranças religiosas, pastores, dedicaram isso aqui de tempo, raras exceções, para poder defender a vida. Ora, isso não diz respeito a vocês? Pastores, apóstolos, pessoas que dão show praticamente em grandes estádios, que não vi um pio de vocês. E aqui eu não cobro como deputado, mas eu cobro como membro do corpo de Cristo. Daquele que também tem o direito de falar, porque eu faço parte dele. Onde estão vocês? Porque, afinal de contas, fica apático, né? Fica como se fosse Nero. Eu fico aqui tocando a minha harpa enquanto Roma pega fogo. E qual seria o nosso papel em tudo isso? Seria esclarecer, seria trazer luz, seria ser sal, conservar aquilo que de fato é bom e verdadeiro. E um cristão jamais deveria cair em tantas mentiras assim. Afinal de contas, a verdade te leva ao Pai. O que eu trago aqui para todos nós? De que se você não está caminhando na verdade, você não está caminhando em direção ao Pai. Será mesmo que nós somos uma nação cristã? Nós somos uma nação de conservadores? Ora, eu vi tantas pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, que simplesmente estavam defendendo matar uma criança porque algo horrível aconteceu. E quando nós cristãos começarmos de fato a defender aquilo que é bíblico, o mundo achará loucura? É claro que o mundo achará loucura, mas eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja tem achado loucura o evangelho. Isso para mim não é novidade também. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos isso acontecerá. Em Oséias já deixava isso bem claro, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quantos cristãos de fato estão dispostos a morrer pelo evangelho, a defender o evangelho? Eu não digo aqui no sentido, no sentido de buscar o sacrifício, de ir atrás, do sofrimento, não. Eu estou dizendo que, antigamente, Daniel ele mudou toda a Babilônia, porque, de fato, ele tinha posicionamento e propósito.
Davi da mesma forma, Josué da mesma forma, Caleb da mesma forma. Agora, se os cristãos não estão aguentando a pressão do mundo, nós vamos aguentar o quê? Porque, Nicolas, se eu postar isso, eu serei taxado de PR do estuprador. Ora, use a tua verdade. Isto é mentira. E quando você precisar defender a vida, independente de qualquer coisa? Afinal de contas, o cristão, ele nunca completa. É possível matar um inocente quando? Porque o mundo está querendo delimitar para nós é que é possível matar um inocente quando a dor foi muito alta para sua concepção. Não vejo argumento bíblico algum para poder defender isso. Afinal de contas, nós somos sal e luz dessa terra ou nós somos o caramelo? Porque, como diz Spurgeon, nós não somos o caramelo. O mundo ele não quer te engolir, ele quer te cuspir. Então, uma dica para os trans-cristãos, aquele que se sente cristão, mas não é, de que se o mundo não te odeia, algo está errado. E se o mundo te aplaude pelos seus posicionamentos, saiba que você não é um cristão. Nós não somos reconhecidos por quem nos ama, mas por quem nos odeia. E quando nós começarmos a falar que nós defendemos a vida em todos os estágios, independente do que aconteça, o que você vai fazer? Você vai recuar? Você vai fechar o seu Instagram? Você vai mudar de religião? Afinal de contas, é muita pressão para um cristão falso, né? O que eu tenho para dizer aqui é que nós estamos no começo do fim, é o que eu estou sentindo. De que para algo tão simples, a igreja está sendo tão enganada, é porque de fato está na hora do Senhor voltar. Está na hora do Senhor mostrar de fato quem é quem. E não se engane, porque a Bíblia é extremamente clara contra aqueles que lutam pela justiça e aqueles que possuem sangue de crianças inocentes em suas mãos. Esse desabafo aqui não é de um deputado. Esse desabafo aqui é de um cristão que tem erros, falhas e que só está de pé por conta da misericórdia do Senhor. Mas um cristão que entendeu o seu propósito e que jamais vai retroceder um centímetro que se quer para poder lutar pela verdade bíblica por conta de uma pressão de um coletivo que nós nada devemos a eles. Pelo contrário, são inimigos da nossa fé. São pessoas que não são esclarecidas, pessoas que vivem da mentira e da mentira se sustentam. Então você que é cristão, saiba que se você está tomando um posicionamento certo, que o Senhor te encoraje e continue firme. Agora, se você é um falso cristão, que está entre esses 80% aí, saiba que é momento de você tomar uma posição diferente. Caso contrário, vai ser muito ruim ouvir do Senhor: eu não te conheço e eu nunca te vi. Porque aquele que se não coloca de dedicar o seu tempo e a sua energia para poder defender uma vida inocente, que poderia ser você, eu não sei se de fato teu coração consegue se colocar à disposição de defender nada mais. É isso, simplesmente isso. Palavras sinceras de um coração indignado com a frouxidão e covardia dos falsos cristãos no Brasil.